Um outro conceito também que a Melanie Klein traz bem forte dentro da sua teoria é a questão da inveja, né? Para Freud, essa inveja ocorre lá no complexo de Édipo, né, e está focalizada na fase fálica. Já para Melanie Klein, está no seio, né? Esse seio que alimenta. A mãe possui esse seio, algo que é do outro e eu, a criança, o deseja, né? Então, aí a questão do complexo de Édipo para Melanie Klein e dessa inveja ocorreria nessa fase aí do desmame, né? Da castração, digamos assim, né? Através desse desmame desse objeto desejado, que no caso de Melanie Klein, na teoria dela, é o seio, né? Esse objeto de desejo. Uma outra coisa que é importante falar sobre a inveja é que essa inveja que Melanie Klein traz é um sentimento raivoso de que alguém mais tem e desfruta de algo que é desejável, né? Então, assim, é um sentimento voraz, negativo, e que aí gera, se fixado, vai gerar muitos problemas, até dessa questão desse seio devorador, né? Como um seio que me alimenta e ao mesmo tempo me submerge e me devora. É algo bem voraz que a Melanie Klein coloca dentro da sua teoria. Uma outra coisa que é importante falar da Melanie Klein é o brincar, né? Foi uma das, assim, nos pontos principais, o foco que ela traz da questão do brincar, que através do brincar ela vai acessar esse inconsciente. A criança, né, ela tem pouca resistência, mas ela tem dificuldade de falar. O brincar é a forma mais direta de representar o quê? O mundo interno. É ali, através do brincar, que a Melanie Klein acessa o inconsciente infantil. Então, assim, foi uma das teóricas, né, da psicanálise mais bem sucedida nessa questão de acesso mesmo de inconsciente infantil. Tem a Anna Freud, que era a filha de Freud, mas ela a teoria dela tende mais para um lado mais pedagógico, que mais para frente nós iremos ver essa teoria quando a gente entrar ali na questão da educação da psicanálise, tá certo? Então, agora vamos falar um pouquinho do Winnicott para a gente lembrar, acho que vai ficar um pouco mais fácil para vocês realizarem a atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então, o Winnicott, ele traz um dos seus principais conceitos aí, é a questão da mãe suficientemente boa, né? Vocês percebem que essas teorias, elas são muito próximas umas das outras, às vezes trocam um pouquinho da nomenclatura, né? Mas elas são bem próximas uma das outras. Mas a preocupação maior do Winnicott seria com a questão da sustentação desse bebê, né? Dessa criança. Ele sempre falava, uma das suas falas era que antes de nascer um bebê, nasce uma mãe. Então, há uma preocupação maior com essa mãe ao nascimento desse bebê, né? Então, ele traz alguns conceitos importantíssimos, né? A teoria do desenvolvimento emocional da criança, com estudo pormenorizado da relação de mãe e filha, das suas influências da família e do ambiente, essa preocupação com esse ambiente. Quando essa criança chega, esse ambiente tem que ser adequado, acolhedor, para que haja a sustentação desse bebê, né, dessa criança. Ele chama esse ambiente de um ambiente facilitador, onde através desse primeiro sustentar, desse primeiro acolhimento, desse ambiente, será possível um desenvolvimento psíquico, né, e uma maturação desse ego. Então, ele diz que a criança não tem um ego ainda, porque para o Winnicott, essa criança ela está fragmentada, ela está em pedaços, e é a partir das relações com o meio, né, com o objeto, com o primeiro objeto, que no caso também é a mãe, e esse seio, é a partir dessa recepção, né, eu costumo usar essa terminologia de recepção, essa recepção que vai acontecer nesse processo é que vai daí partindo gradativamente a maturação desse ego.
né? Então, se ela não tem ainda um ego formado, também não tem um superego. Então, esse ambiente ele vai precisar ser o mais facilitador possível para que ocorra aí o processo de desenvolvimento psíquico e emocional dessa criança. Então, ele traz a questão aí de três funções maternas. Ele fala muito da função materna e da função paterna. É importante que salientarmos que essa função materna e paterna não necessariamente precisa ser a mãe, a genitora, aquela que gera a criança, ou o pai, mas uma avó pode desenvolver essa função materna, o pai pode desenvolver essa função materna. O que vai facilitar esse processo é realmente exercer essa função. Então, ele traz 3 funções maternas necessárias para o desenvolvimento dessa criança. A primeira função é o holding, né? Que ele chama aí de holding, que refere-se a esse acolhimento, esse processo de sustentação, de proteção. É um sustento físico, é o primeiro pegar, né? Sustento físico, psíquico. Uma vez que o bebê está amparado, que o bebê está desamparado, ele não sabe quem é. Então, um holding deficiente, ele vai acontecer o quê? Ele vai ocorrer para o Winnicott, esse holding deficiente, esse processo de sustentação desse bebê, se ele for deficiente, vai ocorrer aflição, sensação de despedaçamento. Então, ele traz essas 3 funções, holding, o handling e a apresentação de objetos. Então, o holding seria esse primeiro momento, essa recepção, esse acolhimento, esse sustentar. Porque lembra que eu falei que ele tem a criança como fragmentos, pedaços? Então, seria necessário esse bom segurar, esse bom sustentar, para que não ocorresse essas aflições, né? Esse processo de sensação de despedaçamento. Uma outra, essa... Por exemplo, quando alguém te perguntar qual é a função de formação que a função materna proporciona no holding, seria de integrar esse bebê, segurar, sustentar, acolher esse bebê, né? Uma segunda função materna que o Winnicott traz é a questão do handling, que seria, depois que eu sustentei, depois que eu fiz esse acolhimento, esse processo todo, agora tem o quê? Os cuidados físicos, né? Tem aquele processo que ele diz até que entre essa primeira semana, essas 2 primeiras semanas, depois que o bebê nasce, ele diz que ocorre a loucura das mães, né? Que as mães, elas vão tentar ao máximo satisfazer as necessidades desse bebê. Então, tem todo aquele cuidado, a troca de fraldas, os cuidados com o corpo, né? Nomear partes do corpo, colocar aquela criança para tomar sol, que são experiências sensoriais, né? Tomar a luz do sol, a voz de quem está ali naquele ambiente, fazendo essa função materna, essa função paterna, os objetos, né? Então, vai formar aí uma personalização, que é a noção de imagem corporal. Quando o bebê sabe que tem um corpo diferente e se reconhece. Então, também, para o Winnicott, seria depois que houve o holding, é necessário que aconteça o handling, que é a sustentação holding, handling, que seria os cuidados e a apresentação desse ambiente facilitador para essa criança, né? Depois, uma terceira função materna, que o Winnicott traz forte, seria a questão da apresentação dos objetos. Então, é a apresentação do bebê ao mundo, né? Que é o primeiro objeto. Qual é o primeiro objeto? O seio da mãe. Então, esse primeiro objeto seria o seio, né? Que é o objeto de satisfação do bebê. Então, é ali que o bebê começa a interagir com o outro. Na função materna de apresentação do objeto, temos a função de relacionamentos interpessoais. Então, olha aí a preocupação da teoria de Winnicott, trazendo essa preocupação com essa função materna. Ele não faz essa integração assim da importância em si dessa mãe, mas a importância dessa função materna. Quem vai desenvolver essa função materna?
né? E de que maneira vai ser desenvolvida essa função materna. Então, essas 3 funções maternas serão necessárias para que ocorra aí, digamos assim, um processo de integração desse ser a esse mundo, entendeu? Então, é o holding, o handling e a apresentação de objetos. Uma outra coisa que seria a questão mesmo da termologia dessa teoria que ele traz da mãe suficientemente boa, né? Que o que seria essa mãe suficientemente boa? Vamos dar uma olhadinha, relembrando. A mãe suficientemente boa será, ela precisará passar de forma adequada e equilibrada por esses 3 momentos: o momento de holding, o momento de handling e o momento de apresentação dos objetos. Então, quando ocorre de forma integral e gradativa cada uma dessas funções, aí nós teremos uma mãe suficientemente boa. A função materna, né? Uma função, não necessariamente precisa ser a genitora, aquela que passou pelo processo de gestação desse bebê. Tá dando para entender, né? Então, as 3 funções da mãe suficientemente boa, quais são? Para o Winnicott, quais são? Holding, handling e a apresentação dos objetos, são as 3 funções. Então, ele costuma falar muito dessa questão de funções, né? Função. Essa teoria, ela traz bem forte essa função materna, essa função paterna, essa maneira de exercer, essa maneira de apresentar esse meio ambiente para essa criança, né? Então, ele traz também a questão dos objetos, e o que é bem forte na teoria do Winnicott é a questão de um dos objetos, que é o objetos transicionais. Então, como tudo passa por transições, né, por fases, gradativamente, o bebê ele não nasce e ele já levanta e sai andando ou correndo. Não, o bebê vai passando por essas funções que é necessário que esteja sempre alguém ali envolto fazendo esse acolhimento, fazendo essa apresentação dos objetos. Então, ele traz aí a questão dos objetos transicionais, que eu falei, que parte de uma dependência absoluta. Quando o bebê nasce, ele é totalmente dependente, né? Absolutamente dependente daquela mãe ou daquela pessoa que está desenvolvendo a função materna. E depois, para o Winnicott, ele precisa passar desse momento, dessa dependência absoluta, para uma dependência relativa, né? Se ocorrer alguma angústia, algum processo dentro dessa dependência absoluta até a dependência relativa, aí ele vai falar que são falhas. Então, não são assim traumas, como o Freud traz, não são fantasias, como a Melanie Klein traz, mas para o Winnicott são falhas que ocorrem nesse processo, e que se essas falhas elas não forem trabalhadas, não forem bem desenvolvidas, aí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer também problemas na questão psíquica dessa criança, né? Então, eu também citei na última aula alguns contos, né, que trazem aí algumas teorias desses teóricos da psicanálise, né? Então, eu falei da questão do seio bom e o seio mau, que a gente consegue ver bem nítido lá dentro da história do conto de Chapeuzinho Vermelho, né? A questão do vovô, do lobo que engole a vovó, né? Do lobo que é mau, que é voraz, devorador, devorou a vovó. Então, assim, são alguns conceitos desses teóricos que estão envoltos desses contos infantis que a gente consegue ver. E aí que vocês precisam também estar relacionando esses contos, né? Tem o princípio de prazer, o conceito de princípio de prazer e o princípio de realidade, que está lá nos 3 porquinhos, onde os 3 porquinhos ali decidem construir suas casas, e envolto a questão de prazer
e de uma certa ansiedade, constrói a casa de qualquer maneira, enquanto que o outro já faz um planejamento melhor da realidade. Então, tá dentro dos contos dos três porquinhos. A questão da inveja e da gratidão, né? A Branca de Neve, a Branca de Neve e os sete anões tem aquela história toda, né? É a questão da inveja, daquela madrasta que se acha suficientemente boa, né? Demais, e que aí aparece na frente daquele espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então tem toda a questão também desse conceito de inveja e gratidão, que é um dos livros principais e é uma indicação que eu até passei para vocês, da Melanie Klein, Inveja e Gratidão. Procure e faça essa leitura, tá certo? Então, eu colocaria esse conceito de inveja e gratidão lá na história da Branca de Neve, tá bom? Tem também um conceito que traz a questão da autoafirmação, dessa sustentação de Holden, né? Dessa sustentação social e sexual também, e eu colocaria esse conceito em uma das teorias de Winnicott, onde ele traz ali dentro de um conto, tem um conto que traz bem forte esse conceito, que é o João e o Pé de Feijão. Vocês veem como faz muito sentido a questão da sustentação, da autoafirmação, né? Um outro conto também da questão da mãe suficientemente boa entra lá na Rapunzel, uma bruxa malvada, mas que de repente criou Rapunzel ali com todo cuidado, com toda aquela proteção, aquela super proteção, e que para Rapunzel era uma mãe suficientemente boa. Aquela bruxa, né? Aquela mulher desenvolveu o papel de mãe para aquela criança. Então era a mãe que ela tinha, foi a função que ela pegou, essa função de mãe, ela conseguiu desenvolver. E em Rapunzel, nesse conto Rapunzel, a gente consegue ver bem clara esse conceito de a mãe suficientemente boa, que é um conceito de Winnicott. Também lá tem o Peter Pan também, lembrei agora, o Peter Pan é uma criança que não quer crescer, né? Que não deseja crescer. E aí a gente também tem alguns pontos, alguns conceitos que entram nessa questão do Peter Pan, a questão da identidade, do verdadeiro e o falso self. Sim, verdadeiro e falso self, Winnicott, teoria winnicottiana, que tem tudo a ver, essa teoria do verdadeiro e o falso self, a questão lá, eu trocaria até só a nomenclatura, onde Freud fala do ideal de ego e o ego ideal, né? Que seria também esse self verdadeiro. Quando a gente tira um self, a gente quer mostrar algo, né? A gente tem visto isso muito claro na mídia, nas redes sociais, o quanto pessoas que mostram esse self, mas será se aquele self, que é o falso self, tá mostrando realmente aquela identidade, quem é aquela pessoa? Lógico que não, né, gente? Então, essa também é uma das teorias é um conceito que está dentro da teoria winnicottiana e que eu associaria ao conto de Peter Pan, né? O menino que não quer crescer. Por que ele não quer crescer? Então, qual o self verdadeiro dele, né? Qual é a identidade dele? Em que ele tem sustentado? Gente, eu fiz um breve resumo mesmo, espero que tenha sido bem claro, ficado um pouco mais claro para vocês. Assim, duas teorias maravilhosas, eu particularmente gosto delas, porque é bom trabalhar com crianças, é bom conhecer esse mundo infantil, e vocês, por certo, receberão clientes, mesmo adultos, mas com esses traumas, com essas questões ainda lá muito fortes da infância, e que aí você pode identificar. Já conhece pessoas, já viram pessoas que chegam e dizem assim: mas eu faço tudo que eu faço e nada presta. Então, a questão do seio bom e seio mal, né, gente? Então, é só a gente ir associando e utilizando dessas abordagens desses teóricos que eles apresentam pra gente. É importantíssimo conhecermos todas as abordagens, para que a gente possa aí escolher a abordagem que a gente vai trabalhar, ou então a gente pode transitar e ver, porque cada paciente é subjetivo, né?
e a gente vai compreendendo cada um deles partindo dessas teorias. Tá certo? Eu espero que vocês façam uma provinha. Provinha normalmente assusta, mas eu espero que vocês façam essa atividade com muito grado, que vocês pensem direitinho e que vocês se envolvam, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês.